muito bem-vindo por aqui. Esse é o canal Classe de Professores e nós estamos estudando uma lição maravilhosa chamada Fazendo Amigos para Deus. E nessa semana chegamos à lição número 8, Ministrando como Jesus. E como o próprio título já diz, o tema dessa semana é uma análise do ministério de Cristo e sua relação com as pessoas e suas necessidades. Jesus se importava com as pessoas. Isso é muito interessante a gente observar. Ele estava mais interessado nas preocupações e necessidades delas do que nas suas, nas dele, né? O ministério de Jesus pode-se dizer que era de amorosa compaixão. Ele atendia as necessidades físicas, mentais e emocionais das pessoas. E assim, ele abria o coração delas para as verdades que ele ia ensinar. Era simples o método de Jesus. Então, a gente pode começar com o ponto número 1. Como é que Jesus tratava as pessoas? É interessante, Jesus não apenas falava, mas Jesus vivia o que falava. Isso é quase uma frase comum de se falar, mas essa era a realidade. Jesus foi o que podemos chamar de o sal da terra e a luz do mundo. E depois ele passou isso para nós, essa incumbência. Ele se preocupou com as pessoas e suas necessidades. E é interessante que ele se preocupava com dois tipos de necessidades, que todos nós temos, e que as pessoas da sua época também tinham. A primeira necessidade é a necessidade percebida. Ou seja, o indivíduo está com fome, você logo percebe. O indivíduo está com dor, você logo percebe. O indivíduo está chorando, você logo percebe. O indivíduo não tem um trabalho, você logo percebe. Ele está doente, você logo percebe. Ou seja, necessidades percebidas. Mas Jesus foi além. Ele foi para necessidades mais profundas das pessoas. Você lembra da história do paralítico que abriu o teto da casa onde Jesus estava e os amigos desceram ele numa espécie de rede até onde Jesus estava? Jesus começa dizendo para ele, perdoados são os teus pecados. Mas como é que Jesus sabia? Ele sabia que ali estava um pecador, sofredor por causa do seu pecado. Sofredor, cheio de culpa do seu passado tenebroso, errado, pecaminoso. Então Jesus aqui está resolvendo uma necessidade não apenas percebida, porque ele era um aleijado e ele foi curado, mas Jesus resolve o problema maior dele, que era a sua necessidade profunda, que era perdão dos pecados, que era paz, que era uma nova vida, sem culpa. E uma vida cheia de motivação. Então, Jesus tratava as pessoas e atendia as necessidades profundas e também as necessidades percebidas. Outro ponto que eu destacaria aqui é que Jesus tinha capacidade de realçar o melhor das pessoas. Isso é muito bom a gente saber. Poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração ao Evangelho. Sempre que podia, Jesus dava um elogio. Olha, eu nunca vi uma fé como essa em Israel, por exemplo. Ele cita a um sujeito que não era israelita. Ou seja, a sua capacidade de ver o melhor das pessoas e arrancar dali uma decisão ao lado dele era extremamente usado por Jesus, né? Ele também estava preocupado com o bem-estar físico e emocional, mas ele estava, como já dissemos, preocupado mais com o lado espiritual das pessoas. Ele via não somente o que elas eram, que a pessoa era naquele momento, mas como ela se tornaria com a sua graça transformadora. Olha o caso da mulher samaritana, um outro caso para ser analisado. Essa mulher já tivera 5 maridos, o que ela tinha agora não era seu marido, mas ele viu naquela mulher um potencial tremendo. Os discípulos não queriam nem falar com ela, porque havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos, por causa de questões raciais, por causa de questões religiosas, por causa de questões teológicas. Eles tinham o seu próprio estilo de culto, o seu próprio sacerdócio, eles eram dissidentes de Israel. No entanto, Jesus dá atenção àquela mulher que era sedenta, que precisava da água da vida, não a água do poço, mas da água da vida. E ele então trabalha aquela mulher, ela se torna uma missionária, que num dia ela evangeliza uma cidade inteira e ganha esta cidade para Cristo, o mais importante, né?
Então, um segundo bloco, como é que Jesus trabalhava, seria o primeiro. O segundo, assim, o que a gente poderia aprender, então, sendo bem prático, deste ministério de Jesus? O que a gente poderia aprender? Em primeiro lugar, é que nós temos que entender que o ministério de Cristo, especialmente o ministério de cura, incluía muito mais do que cura física e emocional. Ele ansiava que as pessoas voltassem a experimentar a plenitude que havia sido destruída pelo pecado. Por isso que ele sempre dizia, perdoados são os teus pecados. Nós devemos aprender isto. Às vezes nós podemos fazer um trabalho bonito de apenas alimentar, de apenas vestir as pessoas, de apenas ajudar as pessoas. Isto é maravilhoso, isso está correto, não devemos parar de fazer isso, mas devemos estar sempre de olho que, além disso, precisamos levar as pessoas a terem os seus pecados perdoados e aceitarem aquele que pode perdoar os seus pecados e lhes dar garantia da vida eterna. Então, Jesus não estava contente em curar doenças físicas apenas, mas desejava que as pessoas recebessem o dom da vida eterna que ele tinha para oferecer. Então, isto é extremamente importante, sem esquecer que precisamos socorrer as pessoas nas suas necessidades percebidas. A parábola das ovelhas e cabritos, lá de Mateus 25, revela que o cristianismo genuíno realmente ministra as necessidades percebidas, imediatas das pessoas, daqueles que Deus coloca em nossa vida a cada dia. Isso é importante. Então, é bom a gente fazer aqui um equilíbrio entre as coisas. Não dá para ser um evangelho meramente social, mas também não dá para ser um evangelho dizendo, um dia você vai viver no céu, você pode aqui passar fome, passar frio, passar dor, está tudo bem. Não, nós precisamos fazer as duas coisas, porque uma está intimamente ligada à outra. Não podemos esquecer nenhuma nem outra. Às vezes temos a tendência de matar a sede, matar a fome, matar o frio da pessoa, resolver os seus problemas imediatos e achamos que aí a obra está concluída. Nós precisamos levá-la a Jesus, por isso há a necessidade da pregação da palavra. E é claro que quando a pessoa está com a sua necessidade percebida atendida, sua necessidade imediata atendida, ela vai naturalmente abrir o seu coração para a palavra de Deus, para o evangelho transformador. E para terminar, então, e como não podia deixar de ser, eu queria que você discutisse um texto que está aí na sua lição, depois você pode olhar na lição, que é um resumo do ministério de Jesus. Um texto muito conhecido, um texto muito usado por nós, que está no livro Ciência do Bom Viver, página 143. Sobre o método de Cristo trabalhar. Então, leia esse texto e converse um pouquinho com seus alunos. E o texto diz assim: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Quer ter sucesso? Quer fazer sua igreja crescer? Olha o que ela diz. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Observou? Jesus era uma pessoa simpática, querida. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes ou atendia-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Uma coisa leva a outra. Ordenava então, segue-me. E as pessoas o seguiam. É um texto maravilhoso esse. Leia com seus alunos e converse um pouquinho sobre a prática disso na nossa vida, na nossa igreja, no nosso dia a dia, na nossa escola sabatina, na nossa unidade da escola sabatina. Semana que vem, a gente volta, se Deus quiser, estaremos com vocês. Um abraço e até lá.